Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Antônio João Ferreira Júnior. Estamos na nossa série Nova Lei de Licitações e Contratos. Nossa primeira temporada, episódio 1, trataremos do que? Das linhas de defesa. Vejamos. Vamos lá. No capítulo 3 dessa nova norma, que ele fala dos controles das contratações. Aqui é interessante a gente comentar sobre o aperfeiçoamento do mecanismo de controle dos órgãos. Todos os órgãos que necessariamente mexem ou trabalham com licitação terão que passar por um procedimento de adaptação. No caso específico dos municípios, eles terão um prazo um pouco maior para o quê? Para se capacitar, para que aos seus agentes de licitação, aquelas pessoas que trabalharão diretamente com a licitação, estejam diretamente capacitadas. Vejamos algum ponto interessante aqui que a própria norma fala. No seu artigo 169, ele fala o seguinte: as contratações públicas deverão submeter-se às práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos. Caso os senhores queiram, gravarei um vídeo exclusivamente para falar de gestão de risco e controle preventivo nas licitações. A própria norma fala o seguinte: inclusive mediante a adoção de recursos de tecnologia da informação e, além de estar subordinada ao controle social, sujeitar-se-ão às seguintes linhas de defesa. Vejamos a primeira. A primeira linha de defesa é integrada por servidores e empregados públicos, agentes de licitação e autoridades que atuam na estrutura de governança do órgão ou entidade. Fazendo um paralelo aqui sobre a primeira linha de defesa, você vai ver que ele traz a competência para aquelas pessoas que necessariamente trabalharão direto com a licitação. A equipe de apoio, o agente de contratação e aqueles líderes, a liderança do órgão ou entidade do poder público que trabalha com a governança. Aquela pessoa que está responsável pela gestão ou atuar na capacitação e determinar a logística de onde encaixar cada elemento, cada pessoa, de acordo com a sua competência. Você vai ver que na própria norma ele traz muito isso enraizado, trazendo a oportunidade do gestor se aperfeiçoar e aperfeiçoar os seus membros da licitação. Nesse sentido, vejamos um ponto interessante aqui. Quando ele fala linha de defesa, a gente tem que pensar o seguinte: eu faço a seguinte analogia. Temos aqui vou corrigir aqui, ficou diferente do que eu queria. Linha de defesa, eu tenho aqui. Só que a linha de defesa, vamos pensar o seguinte: necessariamente a linha de defesa não é só para se defender. Por quê? Quais os instrumentos que você tem que utilizar para a defesa? Seria o seu ordenamento jurídico como um todo. Integram-se a ele as leis, as normas, os dispositivos, os decretos, as portarias, tudo que de alguma forma, a própria Constituição, tudo que de alguma forma ofereça para o gestor público, para o pessoal que está diretamente na linha de frente, trabalhando com licitação, por ser um tema um tanto quanto complexo, nem todo mundo gosta de trabalhar com licitação, exige uma dedicação muito pormenorizada de estudar, de ler livros, de correr atrás de doutrina, jurisprudência, entender qual que é o entendimento, fica até redundante, dos tribunais de contas com relação, até mesmo porque hoje nós não temos pacificado, apesar de ter a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, como é uma norma nova, ainda se criará em alguns aspectos uma jurisprudência nova. E como hoje o ritual ou rito processual dos tribunais de contas nós não temos um padrão de rito processual, ou seja, cada tribunal de contas de cada estado brasileiro tem o seu regimento interno próprio, tem a sua lei orgânica própria. Então, eles determinam cada rito processual, o que tem em cada rito. Então, assim, se você for estudar, e dependendo de onde você estiver no país, você vai ter que ver também
as normas que se aplicam, os regramentos que se aplicam à legislação, a Lei 14.133, sobre a questão da remessa dos arquivos para o Tribunal de Contas. Vai voltando à aula. Dentro da ideia de linha de defesa, eu tenho a seguinte ideia, meu pressuposto pessoal. Eu também tenho que saber usar os elementos de contra-ataque. Para quê? Para identificar quais são os pontos relevantes dessa norma e onde os tribunais, onde a gente pode melhorar o entendimento, a aplicabilidade da lei. Mas para isso vai ter que ter, dessa primeira linha de defesa, uma capacitação, um entendimento, uma jurisprudência. Algumas situações terão que ocorrer a licitação independentemente da normativa, tem que fazer o que a lei manda. Pausa, teste.